Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, bem-vindos de volta ao nosso canal, no nosso mais novo vídeo, e hoje a gente vai debater um pouquinho sobre a situação do Vitor Roque, que vem sendo aí muito discutido nos últimos dias, depois de que o Xavi falou um pouquinho sobre ele, que tá meio fora dos planos. O Barcelona estaria querendo negociar o Vitor Roque, talvez até em definitivo, que o empresário veio a público falar também bem, né, agressivamente sobre como que o Barcelona tá lidando com o seu jogador. Eu optei por também dar a minha opinião aqui, né? O que eu acho e como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um comparativo, né? O Vitor Roque é um garoto jovem ainda, né? Jovem não, é um garoto muito jovem, ele tem 17 anos, ele quase nem é um adulto. E eu vou fazer um comparativo com outros caras que também jogaram na Europa recentemente, que também são jovens, para entender como é que foi a carreira de cada um deles, né? Em que ponto o Vitor Roque acertou, errou, a carreira dele vai ainda decolar ou não, enfim, vamos debater essa situação, né? Começando por quem deu certo. Né? Vamos fazer essa análise. Eu separei aqui entre os jogadores que deram certo, supostamente, na Europa, e os que não deram certo, também supostamente na Europa, para a gente ter os dois lados da moeda e avaliar o Vitor Roque depois. Quem deu certo? Eu trouxe aqui três grandes exemplos: Vinícius Júnior, Paquetá e Rodrigo. Não há dúvida de que todos eles deram muito certo na Europa, só que de formas um tanto quanto diferentes. O Vinícius, ele hoje tem 23 anos, né? Ele saiu do Flamengo, foi pro Real Madrid aos 18, depois de ter sido negociado ainda com 16. Uma situação muito parecida com a do Endrick agora, né? Que ele já tá negociado, já tem um tempo, mas tá esperando fazer 18 anos para poder de fato ir para o Real Madrid. Foi uma negociação cara, de 46 milhões de euros, né? Na época, se eu não me engano, a maior, ou só atrás do Neymar, não tenho certeza. E ele já tá na Europa, já tem 7 anos, né? Já tem um tempo que o Vinícius Júnior tá lá. Não parece às vezes, mas ele já tá lá há bastante tempo, né? Quando ele foi vendido para o Real Madrid até tinha uma ideia de talvez emprestar ele para um outro clube, até mesmo de volta para o Brasil, para ele ganhar um pouco mais de experiência, né, antes de fato ser útil ao Real. Eles já sabiam disso, ele era muito jovem, muito magrinho, muito cru. Só que mudou a perspectiva uma vez que ele estava lá. Ele ficou um pouco no Castilha, né, que é o Real Madrid B, que é o segundo time do Real Madrid, que não é sub-20, né? E não conseguia engatar muito bem até que o Zidane saiu, né, do comando da equipe, e aí com a chegada do Ancelotti mudou completamente a carreira do Vinícius, ele estourou e é desnecessário falar qualquer coisa extra sobre ele, porque hoje ele é o favorito a ganhar a bola de ouro. Né? Então em 7 anos ele foi de um garoto cru ainda no futebol para um possível bola de ouro. É realmente impressionante, tem diversos títulos e tudo mais, sucesso absoluto. O Paquetá também saiu do Flamengo, né, para a Europa, era contemporâneo, digamos, do Vinícius, só que um pouco mais velho. Ele tem 3 anos a mais, hoje tem 26 anos. E foi pro Milan, né, aos 21. Então ele demorou um pouco mais para ir para a Europa. Ele teve um pouco mais de base feita aqui no Brasil. Por 35 milhões de euros, também muito caro e, portanto, com grandes perspectivas do que fazer lá. E foi uma situação bem diferente. Né? O Paquetá, ele foi vendido para o Milan, ele não conseguiu se destacar no Milan, ele mal jogou no Milan. Tipo assim, no fundo ele não era um jogador importante como se esperava. Ele desvalorizou e foi vendido só por 20 milhões de euros. Ele desvalorizou quase metade do valor dele de mercado para o Lyon, que é um clube muito menor do que o Milan. E querendo ou não, o futebol francês também é mais fraco. Muito se acreditava na época que talvez a carreira do Paquetá já estivesse acabando, já estivesse nos seus finalmente. Ou que ele seria jogador de time pequeno para sempre. Né? E o famoso não vingou. Só que ele acabou se destacando horrores no Lyon. Ele fez quase 20 gols em 60 e poucos jogos. E aí ele chamou de novo a atenção da Europa. Falou, opa, ele conseguiu se destacar em um time de certa expressão na Europa. Foi vendido para o West Ham, dessa vez já por 50 milhões de euros, então valorizou horrores. E no West Ham, ele depois sofreu um pouquinho para se adaptar à Premier League, o que é natural. Ele é um jogador crucial para o time. Ele é basicamente né, aquele meio armador, e ele carrega esse time nas costas hoje em dia. Tanto que o Manchester City já tentou a contratação do Paquetá e provavelmente tentará de novo. E se não for o Manchester City, vai ser outro grande time inglês. Você pode afirmar que ele deu certo na Europa, por um caminho muito mais tortuoso. Ele quase deu errado, entre aspas, e mesmo assim deu super certo. O que levanta aquela discussão? O que é dar errado na Europa? Em 6 meses você tem que dar uma resposta como se fosse um craque.
Será? O Rodrigo, ele teve uma história mais parecida com a do Vinícius, né? Também foi vendido por muito dinheiro, 45 milhões de euros mais ou menos. Tem a mesma idade do Vinícius Júnior, foi do Santos pro Real Madrid. Ele também chegou e jogou inicialmente no Castilha B, uma ideia muito parecida que o Real Madrid teve pros dois, né? E aí ele foi trazido pro time principal depois que viram que ele de fato era muito bom. Ele demorou um pouquinho mais para engrenar no time, mas hoje ele também já é peça crucial nesse time do Real Madrid. Ele é decisivo, já foi decisivo em Champions League, assim como o Vinícius, e sem um ou sem o outro, o Real Madrid não seria o que é hoje. Então, o próprio time tem dois exemplos, de um cara que cresceu mais rápido e de outro que demorou um pouco mais, e ambos hoje estão num prime absoluto do futebol. Abrir mão de um deles mais cedo teria sido um erro pro Real Madrid. Então a gente tem aí o outro cara que deu certo. Agora, quem deu errado, né? Errado, entre aspas. Eu trouxe aqui o Renier, o Gabigol e o Pedro, né? O Pedro que joga hoje no Flamengo. O Renier, ele saiu do Flamengo pro Real Madrid, também aos 18 anos, com uma cancha muito grande de craque, de o próximo depois do Vinícius e tudo mais. Tá na Europa tem 4 anos, então ele já é de uma geração bem mais próxima, né, da nossa hoje. E foi gasto nele 30 milhões de euros, o que também é uma quantia significativa, se esperava bastante dele. Ele foi pro Real Madrid, não conseguiu emplacar, foi colocado pro Castilha, e ainda assim ele não conseguiu jogar tanto. Ele ainda assim não conseguia performar. Foi emprestado para tentar ganhar mais minutos para o Borussia Dortmund, que acreditou que ele poderia reverter essa situação, assim como o Paquetá reverteu no Lyon. Ele até tentou, mas não conseguiu também. Foi emprestado para o Girona, que já é um degrau abaixo, né? No Campeonato Espanhol. De novo ele não conseguiu emplacar e foi eventualmente emprestado para o Frosinone, que é onde ele está agora, acabando a temporada italiana, né? Que é um time que acabou de subir da Série B. Então é um time pequeno da Europa, né? Ele tá numa descendente na carreira sem muita perspectiva de melhora, né? Não se sabe exatamente para onde ele vai agora. Quando acabar o contrato dele com o Frosinone, ele até joga mais no Frosinone, mas ainda assim ele não é o destaque. E se você não é o destaque nem lá, cara, onde você vai ser, né? E aí é aquela questão, para onde vai o Renier? Tem mais chance dele voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil, tentar a carreira de novo aqui, ou ir para um local mais periférico, jogar no Japão e jogar numa Arábia da vida, né? Também pode ser. E existe um pouco essa questão do que é dar errado, né? Ele foi para a Europa muito garoto também, com 18 anos. Não é todo mundo que vai conseguir performar da mesma forma. Existem muitos outros pontos na vida pessoal de um jogador que mudam quando ele faz uma mudança desse tamanho, né? Cara, muda a língua que você tá falando. Você se distancia dos seus amigos, da sua casa, da vida que você conhecia. Não necessariamente sua família vai com você. Não necessariamente você se adapta à cultura do novo local. Não é algo tão simples assim. E eu imagino que pro Renier isso possa ter sido um fator que tenha afetado o mental dele. Não o jogo. O jogo ele jogava, mas o mental atrapalhou. E com o tempo você vai perdendo um pouco o fio da meada, você vai perdendo um pouco é, da sua esperança de ser bom lá, sabe? Você realmente passa a acreditar que você não é. E com isso você entra nessa espiral descendente até que ele tome uma decisão. Às vezes voltar pro Brasil é ótimo. Ele pode voltar a jogar em algum clube daqui, ser um destaque, fazer gol, virar um ídolo de novo e recuperar o futebol dele, né? Da mesma forma que o Gabigol e o Pedro fizeram. O Gabigol saiu do Santos, foi pra Inter de Milão, cedo também, aos 20 anos. Isso já tem bastante tempo, né? Porque o Gabigol já é mais velho do que todos esses. Também por 30 milhões de euros, que na época também era muita coisa. E ele jogou uma temporada na Inter, mal entrou em campo, não conseguiu emplacar, foi emprestado para o Benfica, que é um clube de uma prateleira já um pouco menor. Não jogou no Benfica e a partir daquele momento ele foi dado como incompleto para se jogar na Europa. Ele não está pronto, ele não é bom o suficiente e foi emprestado de novo para o Santos, de onde ele saiu. E ele jogou muita bola aqui no Brasil. Isso é recente. Jogou muita bola, muita bola. Fez 22 gols em 43 jogos. Só que o Santos, por problemas financeiros, não conseguiu manter o Gabigol. E aí ele foi emprestado pro Flamengo e tá aí, né? Desde então. Ele foi emprestado pro Flamengo, o jogo fez 32 gols em 41 jogos. O Flamengo comprou o passe dele. E desde então ele se tornou ídolo do clube. Foi decisivo em 2 Libertadores, ganhou trocentos títulos, vem num mau momento. Só que ele recuperou absolutamente o futebol e a carreira. Sendo que ele foi descartado na Europa. Então você fala, putz, mas ele é um mau jogador? Ele fracassou? De maneira nenhuma. Ele teve sucesso. Talvez se ele tivesse ficado na Europa, ou se a Inter de Milão tivesse dado mais tempo para ele teria se destacado lá também. Mas foi muito pouco tempo. É difícil você avaliar um garoto de 20 anos com uma temporada que ele nem sabe falar a língua do lugar que ele tá. E, enfim, o Gabigol reverteu a carreira dele no Brasil.
O Pedro tem uma situação um pouco similar. Ele saiu do Fluminense, foi para a Fiorentina com 19 anos, por um pouco menos, né? Foi por uns 12, 13 milhões de euros. Ele jogou uma temporada na Fiorentina e não entrou em campo. Ele não jogou nem 60 minutos pela Fiorentina em campo, né? Somando tudo. E foi descartado, como se não fosse bom o suficiente. Foi emprestado para o Flamengo e no empréstimo ele fez 18 gols em 45 jogos. E aí o Flamengo foi lá e comprou o cara, porque ele estava performando muito bem. E depois disso ele se tornou simplesmente um homem-gol. Ele faz gol direto, ele se tornou um atacante, um centroavante raro, de grande habilidade, que passou a figurar na seleção brasileira a partir do momento em que voltou para o Brasil, e não quando ele estava na Europa. A carreira dele também foi reiniciada, digamos assim. O Pedro se tornou um novo jogador de futebol jogando no Brasil. Às vezes ele não conseguiu se conectar ali na Europa, não conseguiu se adaptar à nova cultura, às novas vivências, e cara, tudo bem também, não tem problema, né? E você vê que ele hoje é um grande jogador e todo mundo sabe disso. E a gente chega ao Vitor Roque. Cara, o Vitor Roque ele foi vendido por quase 60 milhões de euros, se você considerar as metas adicionais. Né? Um valor gigante, o que já coloca uma pressão imensa na cabeça dele, como se ele tivesse que resolver tudo agora. Né? Ele foi vendido do Atlético Paranaense direto para o Barcelona aos 18 anos, hoje já tem 19. Ele não tá nem há 6 meses no Barcelona direito. Teve uma lesão, né, depois que ele chegou. E aí ele perdeu muitos meses, e por isso que ele também não jogou no início. Ele tá na primeira temporada dele na Europa, ele jogou pouco, né? Já fez um ou outro gol, mas jogou pouco. E tá sendo descartado, cara. E eu não consigo entender. Eu não consigo entender, né? Depois, mesmo de um investimento desse tamanho, cara, ele ainda é um garoto. Ele tem 18, 19 anos, sabe? Ele casou recentemente e tal, mas é uma mudança muito grande de vida. E uma pressão imensa que é colocada na cabeça dele, principalmente porque no Barcelona ele foi contratado meio que para ser reposição do Lewandowski, cara. O Lewandowski é um bola de ouro. Ele não ganhou a bola de ouro, ele só ganhou o FIFA The Best, mas ele é o melhor do mundo. Já foi, né? Cara, você substituir um jogador desse naipe, já. O Lewandowski não era o melhor do mundo com 19 anos. Né? Por sinal, ele é um jogador que só foi ser descoberto lá pro fim da carreira, praticamente. Lá mais para os 30 anos ele foi ser descoberto jogando na Polônia. Então, assim, eu acho que é uma pressão gigante em cima do garoto. Ele tem muito futebol, eu lembro dele jogando aqui no Brasil e era realmente estrondoso o que ele fazia. Né? Era diferente, sim. Se ele voltar para o Brasil por empréstimo, ele vai, de novo, ser decisivo, vai ser dominante no futebol brasileiro, assim como ele era. E pode ser que esse movimento aconteça, e tá tudo bem. O Pedro, o Gabigol fizeram e foram grandes campeões e tiveram muito sucesso. O Vitor Roque pode querer fazer isso também. Mas se ele ficar na Europa, eu também acredito que ele tem muito espaço, cara. A gente também tem exemplos de jogadores como o Paquetá, que rodaram um pouco pela Europa, aliviaram um pouco essa pressão e conseguiram de fato virar o jogador que são. E um pouco mais velho, o Paquetá já consegue lidar muito melhor com tudo isso. Talvez o Vitor Roque precise disso, alguns anos. Ele precisa ficar lá na Europa mais algum tempo, jogando em um time com um pouco menos de pressão. Um Benfica talvez não, mas um Sporting, né? Um Lyon, um time médio da Inglaterra, algo do tipo, para dar essa cancha da Europa, o que é estar lá, o que são os campeonatos, as mudanças e tudo mais, até para ele conseguir adaptar a vida dele também a uma nova realidade. Mas eu acredito muito que o Vitor Roque tem um potencial imenso. Eu vejo pessoas falando que o Vitor Roque já não deu certo, o Vitor Roque não era tudo aquilo, até porque tem muito clubismo envolvido nisso tudo também. Mas da mesma forma que outros jogadores já provaram que podem reverter essa situação, eu acredito plenamente que o Vitor Roque também pode. Não é nem que ele tá jogando mal, ele não consegue jogar. Deixa o garoto jogar, deixa o garoto pelo menos tentar. Bom, essa é a minha opinião. Eu acredito que o Vitor Roque tem muito sucesso ainda, e ainda vai ter muito para mostrar aí pra gente, e provavelmente na seleção brasileira também. Talvez não agora, talvez daqui a uns 4, 5, 6 anos. E também tá tudo certo, não tem problema nenhum. Fica aí o vídeo de hoje. Agradeço os views de todos e deixem seus comentários aqui o que vocês acham da situação do Vitor Roque, se o Barcelona tá certo nisso tudo, ou se o Barcelona, quem no fundo não sabe administrar os jogadores que tem, né? Forte abraço e até o próximo vídeo.